Meu nome é Marcos Tenório e isto aqui é Design. Sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Aqui eu falo sobre design em cada vídeo. Eu sempre vou puxando algum assunto relativo à área do design, seja design gráfico, seja design digital. Então, vou sempre tentar trazer algumas vertentes do design para vocês. Eu lembro para vocês que sempre que vocês tiverem alguma coisa que vocês querem que eu fale, coloca aqui no comentário, que aí eu respondo para vocês, tá bem? No último vídeo eu falei sobre UX, que é uma área que está em grande crescimento, né? Aquela dúvida entre UX e o que é UI. E aí, eu tinha falado que isso ia dar um caldo para mais vídeos. Esse aqui é o segundo vídeo sobre o tema e eu aproveitei que André Jorge Medeiros ele pediu para que eu falasse sobre as categorias profissionais do UX. Antes de começar a falar sobre as categorias profissionais do UX, eu preciso falar sobre uma coisa que é muito importante dessa área. O UX ele é baseado em pessoas, ele é baseado na empatia que nós que estamos projetando temos com essas pessoas. Isso aí a gente precisa, lógico, se colocar no lugar delas. Para isso existem técnicas, existem ferramentas e o Design Thinking é uma delas. O Design Thinking tem como premissa básica o fato de que nós nos colocamos no lugar das pessoas e fazemos um processo de co-criação. Ele é todo centrado no usuário. E o usuário é para quem nós estamos fazendo o nosso projeto. Esse usuário, ele não é uma pessoa fictícia, são pessoas de verdade. Então, há pesquisa, há entrevista, há esse processo de entendimento da cabeça da pessoa que vai receber esse projeto e utilizá-lo. Portanto, precisamos que as pessoas estejam perto da gente. O Design Thinking, ele surgiu mais ou menos na década de 80 como conceito, mas ele se popularizou principalmente no final da década de 90 e início dos anos 2000, quando Tim Brown publicou um livro chamado Design Thinking. Ele, que é um dos cabeças da IDEO, ele começou a divulgar todas essas ferramentas, esses processos do design para um público mais diversificado. Por quê? Antes, o design ele era restrito a designers. E a partir desse momento, o Design Thinking ele coloca o design como processo de criação e de inovação em qualquer tipo de empresa. Eu conheço pessoas que inovam, que criam coisas muito bacanas e não são designers, porque o Design Thinking ele proporciona isso. O Design Thinking ele trabalha com a criatividade, com a empatia, co-criação, testes e centrado no usuário, sempre preocupado com ele. O Design Thinking ele tem 5 premissas, 5 etapas mais ou menos. Primeira coisa é quem é o usuário, entender quem é essa pessoa, para na segunda etapa tentar identificar quais são as necessidades e os problemas dessa pessoa. A partir dessa parte, a gente vai para a terceira etapa. A terceira etapa é a geração de alternativas, que se chama ideação. A ideação é uma geração de alternativas que tem várias técnicas de criatividade, como brainstorming, 635, Crazy 8, várias técnicas, inclusive, que eu já falei aqui, e elas são utilizadas para facilitar esse processo de criação e de inovação. Depois que a gente cria as alternativas, a gente vai para o processo de prototipagem. A prototipagem, ela é o processo de criar algo que vai ser testado. É como se fosse uma maquete, é como se fosse algo feito em massa de modelar. Ele serve para testar, ele serve para ser visto, mas ele não é a versão funcional. Para que serve isso? Eu não falei do usuário? Nessa hora o usuário ele vai entrar no processo e vai testar esse protótipo. E aí a partir do momento que ele testa esse protótipo, ele vai identificar se tem alguma coisa que não funciona com ele, ele vai identificar se tem alguma coisa que ele gostaria que tivesse e ainda não está ali, e ele também vai identificar se a linguagem, os ícones, as cores condizem com o que ele gostaria que tivesse no aplicativo dele. Afinal, é para ele. Dito isto, a partir do momento que a gente finaliza esses testes com o usuário, se o usuário aprovou, maravilha! Vai para a programação, faz o desenvolvimento, libera isso para o mercado. Tá lindo. Se o usuário não aprovou, volta atrás. Volta para a ideação. Tenta identificar qual foi o problema que o usuário identificou e a partir desse momento que você identificar qual foi o problema que o usuário identificou, corrigi-lo, fazer outro protótipo e testar novamente. Depois que você testar, o usuário aprovou, mercado. O usuário reprovou, volta mais uma vez. E esse processo ele é cíclico. Sempre que ele dá certo, ele avança. Quando ele não dá certo, ele dá um passo atrás. Tá bom? Agora eu vou falar sobre o UX mesmo. Então, o UX ele é todo baseado na metodologia do Design Thinking.
e em outras metodologias ágeis também. O profissional principal nesse processo é o UX Designer. Ele é meio que uma visão ampla de todo o processo. Ele conhece as técnicas de entrevista, de prototipagem, de design, ele conhece as regras do design visual. Ou seja, esse profissional do UX Designer, ele participa de todas as etapas desse processo. Ele é meio que o líder técnico do processo. Daí vem o UI Designer. Ele é o quê? Ele é o designer visual. Ele vai criar as cores, os elementos tipográficos, os elementos como botões, animações, algumas outras coisas, tudo mais do visual. O que ele vai fazer? O ponto de contato com o cliente, né, com o público. Enquanto o UX ele trabalha com a questão psicológica, a questão de planejamento de como vai funcionar o aplicativo, o UI ele faz com que o aplicativo seja compreendido. Ele faz a interface entre o código e o usuário. Agora, se o seu negócio é conhecer pessoas, conversar com elas e entender como é que funcionam os processos cognitivos delas, você pode ser o UX Researcher, que você vai fazer pesquisa com usuários, você vai conversar com eles, fazer entrevistas, fazer técnicas para compreender questões como a arquitetura da informação, como que funcionaria o fluxo da navegação com eles. Essa é bem bacana. Outro profissional que participa desse processo é o Product Designer. Ele é meio que o gerente financeiro. Ele sabe o que ele precisa cuidar, ele precisa buscar renda, ele precisa gerar renda, fazer com que o seu projeto se banque, se custe, ele cuida dos salários, ele cuida de todo o processo e aí ele também vai pensar no planejamento, certo? O aplicativo vai ser lançado e como é que ele vai se custear? Vai vir de anúncios, vai vir de assinatura, ele vai ser um freemium? Que tipo de aplicativo vai ser esse? Depois disso a gente tem o Product Owner. O que é o Product Owner? O Product Owner é o gerente do negócio. Enquanto o Product Designer ele cuida do negócio, do business financeiro, o Product Owner ele cuida do negócio com as pessoas. Gerenciamento de pessoas, gerenciamento de projeto e por aí vai. Ele é mais burocrático. Então o Product Owner ele trabalha com essa questão mais burocrática de empresa mesmo. Enquanto o UX Designer ele trabalha com a questão técnica. Ele faz com que o UX ele aconteça. Beleza, Marcos. E agora? Faltou o quê? Pouca gente fala, mas existe o UX Writer. O UX Writer ele cuida de toda a parte textual do seu projeto. Então as frases, os títulos, ele vai estudar formas melhores para fazer com que o seu projeto seja mais facilmente compreendido pelos textos. O UX Writer, ele não necessariamente precisa ser um designer. Ele pode ser um jornalista, ele pode ser um publicitário, ele pode ser um escritor. Isso aí independe. A questão é saber escrever bem e saber se colocar no lugar das pessoas. É uma premissa básica, tanto do UX quanto do Design Thinking. O UX Writer, ele é muito pouco falado, mas ele é muito importante, porque nem só de ícones a gente vive. Então, eu espero que eu tenha conseguido responder essas dúvidas. André, caso eu não tenha respondido, pode mandar mais perguntas que eu faço outro vídeo. E se vocês tiverem mais alguma questão, alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida mesmo, podem escrever para mim, tanto aqui nos comentários, como mandar uma mensagem privada. Estou à disposição, adoro fazer isso aqui. Isto é design e até o próximo vídeo. Tchau!